Bom, o que intersubjetividade tem a ver com dança? Viver exige tempo e também movimento. Eu me chamo Maércio Maia, eu sou neurocientista e um ex-bailarino que acredita no potencial do corpo para que a gente possa conhecer o mundo e a nós mesmos. Aqui, semanalmente, eu converso sobre temas da vida atravessados pela minha visão como neurocientista, artista e professor. Nos últimos 2 encontros, nós falamos sobre intersubjetividade e vamos continuar falando ainda. Algum tempo, não sei quanto. Vou descobrir com vocês. E hoje eu quero chamar a atenção aqui para uma situação que eu vivi logo no início da minha carreira, que foi muito especial, nunca esqueci essa situação. Eu comecei a dançar, eu tinha ali mais ou menos 11, 12 anos. Quando eu falo comecei a dançar, gente, eu comecei a ir para a escola de balé, porque eu sempre dancei. Sempre dancei porque minha família vem do Nordeste do Brasil e tinha muita dança em casa. É claro que existem muita dança em diferentes regiões do Brasil. Mas na minha tinha muito forró. Mas lá com 11, 12 anos eu fui parar numa escola de balé por uma situação meio indireta. Na verdade, eu fazia teatro e tinha uma amiga da escola que fazia aula de balé. E ela levava para a escola uma apostila com os passos do balé. E eu achava aquilo muito interessante porque os passos eram em francês. E eu ficava lendo, sabe? Plié, tendu, jeté, pas de bourrée. E eu achava aquilo super fancy, sabe? E eu falava, eu quero fazer isso daí. Porque eu acho que é chique. E aí, eu fui parar numa escola de balé. Só que aí, gente, eu fazia, até os meus 14 anos, sempre fui, mas assim, até os 14 anos, foi um período que eu ainda fiz bastante teatro. Então eu fazia aula de balé, fazia aula de teatro. Eu fazia nessa época, com 13 anos, eu fazia um curso de leitura dramática. Gente, eu acho que nem existe mais curso de leitura dramática. Podia existir, porque eu adorava, cara, eu adorava, assim. E tudo isso, gente, não tirei da cartola, tá? Minha irmã é atriz. Ou foi atriz durante um tempo, grande parte da vida dela. Então ela me levava para esses lugares. Então não foi que um belo dia eu acordei com 12 anos e falei, mamãe, me coloque num curso de leitura dramática para ler Martins Pena. Não, na verdade ela ia pro curso e me levava, e eu gostava de ler, eu lia tudo que estava pela minha frente. Então eu fazia de um tudo nesse momento da minha vida. E num desses cursos
eu acabei sabendo que ia acontecer um projeto de aprofundamento em artes da cena. Era um projeto que ia durar 1 ano e meio e era um projeto para que pessoas que já tivessem uma experiência com as artes cênicas pudessem se aprofundar ali num processo de 1 ano e meio. Gente, eu tinha 12 anos. Nessa época eu já estava um pouquinho mais velho. Devia estar com 13, 14, no máximo. Que aprofundamento eu tinha em teatro? Nenhum. Zero. E na minha cidade havia uma gradação de cursos de teatro. Então você fazia iniciação teatral, e aí depois você fazia montagem teatral, que era um curso 2 de teatro. E depois tinha outros cursos, tinha curso de dramaturgia, leitura dramática, expressão corporal. Tinha muitos cursos associados, e quando você fazia um pouco de um tudo ali, você estava mais ou menos pronto para entrar nesse curso, que era um núcleo de pesquisa teatral, que durava mais ou menos 1 ano e meio, de 1 ano e meio a 2 anos, em que você se aprofundava ali geralmente era um autor, ou num tema, num campo específico, e tinha uma montagem cênica no final. No ano que eu participei, o tema do núcleo foi William Shakespeare. Então a gente passou 1 ano e meio estudando a obra do Shakespeare, e ao final nós montamos Ricardo III. E eu fui o príncipe York. Mas esse é um detalhe. Eu sei, gente, que eu bati na porta do Centro Cultural e eu falei, eu quero fazer esse curso porque vai ter tudo que eu quero fazer. Vai ter aula de dança, vai ter aula de teatro, vai ter aula de canto, vai ter aula de teoria e vai ter aula de leitura. Porque o curso ele acontecia de segunda a sexta, era todo dia. Tinha aula todo dia. E ali com 13, 14 anos, gente, eu tava a milhão, né? Querendo comer o mundo. Só que o rapaz do Centro Cultural, ele falou, olha, não posso deixar você entrar, porque primeiro que você é menor, esse curso é para adulto. E outra, você não tem experiência, para pessoas que já têm experiência. E aí eu falei, não, mas eu já fiz teatro. Eu já fiz aula de leitura dramática, eu conheço um dos professores aqui, já dando carteirada, né, do network. Gente, eu sempre fui insuportável. Imagina essa criança de 14 anos discutindo com um funcionário público que queria fazer um curso de aprofundamento teatral quando tinha 14 anos. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu sei que eu enchi tanto o saco desse cara, e aí uma hora eu falei, olha, minha irmã tá fazendo também. E a minha irmã era conhecida na cidade. E ele falou, tá bom, então assim, se a sua irmã vai fazer, vem na primeira semana e conversa com o diretor. Se o diretor deixar, você tá dentro. E é claro que ele deixou. Nessa época, esse diretor, ele tinha acabado de chegar no Brasil, ele tinha passado um tempo na Alemanha, trabalhando com teatro contemporâneo, e tinha voltado para o Brasil a convite da Secretaria de Cultura da minha cidade para dirigir esse núcleo. Agora voltemos à cena que eu queria falar, né? A experiência que eu queria falar. A gente fazia muita improvisação. Tinha todo o ensaio tinha improviso. Todo ensaio tinha improviso. Com diferentes exercícios. E tinha muita observação também, porque além de improvisar, você observava a improvisação das outras pessoas. E às vezes, durante a observação, esse diretor, ele falava que a gente tinha sempre que observar mexendo alguma parte do corpo. E ele ficava olhando para ver se você mexia. Por exemplo, mexer o dedo do pé, o dedo da mão, ou o ombro. Alguma parte do seu corpo você tinha que mexer ali para observar o outro.
E o porquê desse movimento era tratado como uma estratégia de estar presente, para que você não começasse a, sei lá, imaginar o que você teria que fazer amanhã de manhã. Eu não sei se hoje eu concordo exatamente com essa estratégia, mas o desejo, a intenção dela, o foco dela, eu concordo, que é uma intenção em observar o outro estando o mais presente possível. É claro que presença não é algo estável, tá, gente? É algo instável. É super instável, na verdade. E eu lembro que um dos dias ele falava assim: quando você observa o outro, você precisa se enxergar no outro. E quando você está em observação, ou sendo observado, melhor dizendo, você precisa realizar que você está presente no outro que te observa. E isso mudava muito, porque colocava a gente ali num blending de seres humanos. Entendem o que eu quero dizer? É quase como se a gente se misturasse ali, em termos de estados subjetivos, portanto, intersubjetivos. E eu acho que esse é um dos mais incríveis baratos de se dançar. É quando a gente se mistura. E quando a gente se reconhece nessa mistura e reconhece o outro nessa mistura. Para mim tem um outro exemplo que não é necessariamente de dança, mas é o exemplo da ola. Sabe a ola do estádio de futebol? Cara, aquilo é uma coisa muito intersubjetiva. Não é objetiva. Aquele movimento do todo ali de milhares de pessoas, ele acontece porque existe um processo interior e coletivo. Não é só um processo de coordenação motora, né? Não é só coordenação motora. Aliás, coordenação motora, gente, muitas vezes é o inevitável, tá? É o que simplesmente acontece. Ele é o resultado inevitável da intersubjetividade. Caramba, eu cheguei a essa constatação agora, aqui, com vocês. Que a coordenação motora é o resultado inevitável de um processo intersubjetivo. E sim, existe um jogo do espaço, do tempo e dos segmentos corporais. Sim. Mas crer que coordenação motora é apenas isso é simplificar demais o que coordenação motora é. Vocês concordam? Se não, me conta nos comentários. O podcast Deixa Mover é uma produção independente. Se você acredita no que acabou de ouvir, compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho e família. Assim você contribui para o crescimento do projeto e faz com que ele encontre mais pessoas. Semana que vem a gente continua falando sobre intersubjetividade, mas agora da relação entre intersubjetividade e corporificação. Obrigado pelo seu tempo e movimento. Até a próxima.